Nesse vídeo vamos trocar uma ideia a respeito de um assunto um tanto quanto polêmico. Essências brasileiras devem ser sempre geladas? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou Gabriel Sakamoto e esse é mais um conteúdo do Tudo Xixa e Misturado. Vamos para nossa resenha, mas antes, aquele anúncio importante para você acessar o site da Sultan e lembrando que lá tem o nosso cupom de desconto que é SACA, garante a você 5% de desconto e mais do que esse benefício, você mantém o nosso sonho vivo, ativo da melhor maneira possível. E lembrando que o nosso Roche novíssimo Monge está disponível lá por um preço bem show para que você tenha na coleção. E como você já deve ter conferido, né, já informei isso em outras plataformas, é uma unidade especial, realmente uma tiragem única que você precisa aí, se ainda não garantiu, garanta o seu não só lá na Sultan, mas também nas lojas do nosso país, tá certo? Temos os nossos parceiros como a Sultan, também a Predator com seu Aluminium Skin Edition e obviamente carvão de verdade é Rainbow. Então vamos falar a respeito dessa questão das essências brasileiras na atualidade. É claro que a referência não pode ser nada mais, nada menos do que a Zig, né? Porque afinal de contas é a que realmente domina o mercado, tem sabores diferenciados, né? E tem mais do que isso, aquela dominância dos consumidores que também demandam da empresa ter aí sabores diferentes. Só que esse tema vale para todas as marcas brasileiras porque o caminho é bem semelhante. Hoje a gente sabe que praticamente 99% dos lançamentos de essências para narguilé do mercado brasileiro são geladas, desde frutas, aquelas mais doces, as cítricas, chegando obviamente nas mentas que não podem faltar essa parte gelada, mas até aqueles sabores de sobremesa já tiveram e vão continuar com esse toque gelado. Por que eu trago essa discussão? Eu vejo que cada vez mais que o mercado vai crescendo ou ganhando novos consumidores, alguns questionamentos são feitos a respeito dessa situação. Inclusive, para quem é old school, para quem é das antigas, esse questionamento, essa discussão, ela é muito forte. Porque eu vou dar um exemplo. Eu comecei há muitos anos atrás, então cheguei a ver marcas como Nakhla. A própria Nakhla tinha suas linhas, né? Tinha Sherazade, tinha Elbacha e obviamente a que fez mais sucesso, que foi a Miso. E dentro dos sabores da Miso, o único que tinha uma parte gelada de fato era a menta. Miso Mint, né, na tradução mais óbvia, Miso Menta, ela era gelada e não tô falando de sabor, tá? O que eu quero falar aqui com vocês é, esqueça essa questão de sabor, é a questão da sensação do gelado. Então a Miso Menta tinha ali o mentol bem presente que tornava a sensação bem assim refrescante. E ao mesmo tempo, a concorrente da época era a Alfaker, que é uma marca que ela atua até os dias atuais, só que quando a gente fala de menta Alfaker, sempre foi uma menta com mais sabor se comparada à Miso Menta, só que com nível de gelado muito menor. Então você, para ter um equilíbrio, o mais recomendado para aquela época era misturar as duas, porque o sabor que uma tinha, a outra não tinha, mas o gelado que era muito intenso de uma era fraco no da outra. Então assim, sabe aquela coisa que a gente fala, meu, se pegar uma parte disso, daquilo, torna-se a melhor essência? Na minha opinião, da época e inclusive até hoje, reitero que o melhor dos cenários era juntar as duas mentas. Mas para aqueles que não querem muito de sabor, né, a questão de sabor, a Miso Menta entregava o gelado e tá tudo bem. Se bem que quando se trata de um sabor, de uma menta, que ela é mais refrescante do que saborosa, serve como excelente complemento para fazer misturas. E isso de fato foi o que aconteceu. Tinha poucas pessoas que gostavam de degustar a Miso Menta ali do jeito que era, né? Preferiam colocar sempre em mix, com sabor ali adicional ou mais, mas na maioria das situações rolava dessa forma. E aí nós tivemos outras marcas que chegaram ao mercado, toda uma questão envolvida de mudança de comportamento, mudança da produção. E o atual cenário é o seguinte, 99% das essências que são lançadas vêm com o gelado. E assim, qual que é a minha questão que eu gostaria de frisar? Primeiro, gente, existe uma confusão muito grande das pessoas de falarem que assim,
Ah, eu fumo, por exemplo, um limão e aí é um limão com menta. Cara, ele é mais um limão gelado do que um limão com a menta, com o sabor em si. Porque hoje o que eu enxergo, seja em Zig ou em outras marcas, é que tem aquele sabor que é da proposta, seja a mistura de frutas ou um sabor individual, mas essa parte gelada é somente a sensação. São poucos os casos que eu sinto realmente o sabor da menta, aquele sabor que a gente até brinca, eu e o Patrick aqui, que é um sabor mais herbal, um sabor assim, bem refrescante. Ele é mais a sensação. E aí eu trago esse questionamento. Todos os sabores devem vir dessa forma? É um método bom para ser continuado? Ou não? Precisa modificar porque nem todo mundo quer um sabor gelado, por exemplo. Eu vou pegar situações que vale a pena a gente trocar uma ideia aqui. Por quê? Tem frutas que as pessoas consomem, sendo elas temperatura ambiente ou geladas. Acho que fruta quente ninguém gosta. Ou se gosta, vou considerar bem peculiar, mas particularmente eu acho bem estranho e bem esquisito. Mas vamos pegar, por exemplo, uma fruta como uva. As pessoas gostam de uva gelada, eu gosto de uva gelada e congelada, porque fica uma balinha top. Mas tem gente que consome a uva ali na temperatura ambiente, seja aquela uva Itália, uva Thompson, enfim, e não vê problema nisso. Eu também não vejo problema, a minha preferência é por estar gelada, mas se não tiver e tiver na temperatura ambiente, consumo normalmente. Tem frutas que, preferivelmente geladas, têm um sabor mais interessante e refrescam muito mais. Vou trazer dois casos que eu percebo. Pode ser que essa minha análise em algum momento tenha algum ponto que não faça sentido e aí eu conto com você nos comentários. Melancia e melão. As pessoas não só armazenam frutas na geladeira para condicionar melhor e durar mais, mas ao mesmo tempo para ter aquela sensação ainda mais saborosa, mais refrescante. Melancia gelada, você vê desde em qualquer casa de brasileiro, ou até mesmo quando você vai assim no hotel, para quem já viu no hotel, viu melancia, viu assim abacaxi, enfim, outras frutas. Mas tem essa questão de ficar, sabe, com uma questão mais refrescante por si só. E sim, tem situações que dá para ser ali comparado, né, trazer uma semelhança com o mundo do arguilha e também outras que não fazem sentido nenhum. Por quê? Se eu falo de framboesa, já não é costume na mesa de ninguém. Na minha não é, acredito que na sua também. E talvez seja uma coisa bem esporádica, de você comprar a framboesa. Uma coisa é a gente tomar um suco de frutas vermelhas. É bem mais provável que a gente consuma mais do que a fruta in natura. Então é importante parar para pensar. Porque eu acho que, assim, eu vou trazer minha opinião. Nem todo sabor deveria vir congelado. É engraçado quando a gente fala congelado, que parece que é congelado de congelante, né? Mas é juntamente com a questão gelada. De repente, com refrescância é mais fácil? Exatamente. Então, assim, eu vou falar que gosto muito da ideia de limão gelado, limão com menta. Essas duas formas são maravilhosas. Mas não vejo problema de ter um limão sem nenhum tipo de refrescância. Porque dali eu posso misturar com outras coisas e até mesmo medir o nível de gelado que eu quero com a porcentagem que eu vou colocar ali no rocha. Entende? E tem outros. Aí eu sei que é muito particular, então eu tô falando da minha questão. Uma fruta doce é muito bom que ela venha com refrescância, porque sem ela vai ficar enjoativo, vai ser uma sessão horrorosa para mim. Então, frutas doces que a gente tem no nosso segmento, que na realidade não são tão doces fora do nosso mundo, por exemplo, melancia. Eu não acho uma das frutas mais doces que eu posso consumir. Na minha opinião, manga é muito mais doce do que comer melancia. Só que no nosso mundo da xixa, a manga ela é mais suave para mim e a melancia é muito mais doce. Porque ou parece uma bala, parece um chiclete, sempre para esse lado da guloseima artificial com melancia. E que tá tudo bem, eu acho que são questão de propostas e também a combinação do flavorizante com o tabaco é totalmente diferente quando há um flavorizante, uma goma de mascar e por aí vai. Então assim, é interessante para mim das frutas realmente doces, aqueles sabores mais doces virem com a parte gelada. Em contrapartida, pode parecer contraditório, mas não é, alguns sabores de sobremesa poderiam não vir com essa parte gelada. É claro que se alguém falar, pô, vou lançar aqui uma essência de mousse de maracujá, eu costumo comer ele gelado. Então, pô, legal, bacana. Se alguém resolve fazer assim, um pudim, eu acho que o pudim gelado é o que há, fica bacana. Sorvete,
tem nem o que falar. Um sorvete sem gelado não é um sorvete, ele vira qualquer outra coisa. Então tem alguns aspectos que vale ser analisado e que eu quero a sua participação, que você mande nos comentários, faça a sua seleção. Saca, tem alguns sabores que eu gostaria que sempre tivesse e outros que não tivesse, como por exemplo os que a gente tem hoje, por exemplo. E aí a gente vai construindo uma narrativa boa, porque eu acho que não dá pra pegar uma regra e meio que, sabe, usufruir dela o máximo possível e falar, não, vamos fazer porque todo mundo gosta. Porque pode rolar um momento em que vocês não estejam mais curtindo esse movimento de sempre estarem geladas as essências e simplesmente por isso pararem de degustar. E aí não houve, por exemplo, um escutar das empresas com relação a vocês. Então podem ter certeza que assim como a gente fazia lives, os nossos vídeos aqui, eles são assistidos pelas empresas, eles são conferidos e as pessoas estão ligadas. Inclusive não parceiros, pessoas às quais eu não tenho nenhum vínculo de trabalho. E que tá tudo bem, acho que o meu intuito aqui não é fortalecer só fulano ciclano. É óbvio que a gente tem os nossos trabalhos, os nossos parceiros, que o nosso intuito é ajudar da melhor forma possível. Mas tem um jogo muito maior que a gente sempre contribuiu, que é o nosso próprio mercado, /comunidade. A gente não pode deixar de faltar com essa nossa iniciativa. Então é importante, porque senão, cada vez mais as empresas vão entender que existe um automático a ser seguido ali. E pode ser que você que esteja assistindo fale, não, saca, eu quero dar minha opinião, eu quero falar que uma menta deveria ser mais suave. Ou eu quero sentir, por exemplo, o sabor mais numa laranja. Eu queria um morango sem a parte gelada. Eu queria até mesmo um melão, que é uma fruta bem doce, tanto fora quanto dentro do mundo do narguilé. Você queria sem a parte gelada ou uma coisa mais suave. Ou você quer que aumente alguma outra coisa. É muito importante a gente estar conversando isso porque vai construindo cada vez mais um entendimento e vocês vão se conhecendo cada vez mais como consumidores e apaixonados desse mundo. Eu falo que eu só comecei a entender as coisas não só quando eu iniciei os meus questionamentos, mas quando eu conseguia não só criar os meus questionamentos, mas assim como depois de um pouco de pesquisa, eu já sanava essa própria dúvida comigo mesmo. Então vamos criar cada vez mais esses laços para tornar o mercado cada vez melhor. Você tem algum sabor, Pata, que você fala, pô, eu não gostaria de conferir o gelado nesse momento, queria que tirassem, ou se surgisse algum, dá alguns exemplos aí. Eu sei que você tem muita coisa na sua cabeça aí, não sei se é HD, então solta a voz. Olha, na verdade, tem vários sabores assim que eu acho que seriam interessantes não ter o gelado. Eu acho que assim, no universo perfeito a gente teria a opção de todos os sabores, todas as frutas, sobremesas, que seja, na versão gelada e sem estar gelada também. Porque, por exemplo, falar até um aqui, a manga, que nem você falou, ela é uma fruta muito doce. Pra mim, ela gelada é muito boa, e isso falando de sabor de essência mesmo. Mas eu penso que assim, se a gente não tivesse o gelado, abriria um leque para algumas possibilidades pra gente misturar com alguma fruta que seja refrescante, mas não necessariamente gelada. Justo, tipo uma laranja? Tipo uma laranja, até mesmo um limão, mas um limão e laranja que eu digo sem ser com refrescância em si, entendeu? Então, porque tem essa questão que a gente sempre fala, né? Da refrescância do sabor sem ser pela parte gelada, sem necessitar desse gelado, né? Porque ela refresca por si só. Exatamente. Né? Mas eu tô colocando esse ponto aqui não para falar que minha visão tá certa ou tá errada, e sim para apresentar os meus pontos e vocês poderem aí comentar com os de vocês. Porque, pô, eu vivo aqui, eu nasci aqui, eu me conheço e me reconheço e vou me reconhecer o resto da minha vida como brasileiro. E essa temperatura é muito alta que a gente vive aqui. Não adianta falar que tem inverno no Brasil, cara. Um mês, 40 dias aí com alguns dias frios, é um país predominantemente calor, sol. E quando é sol pra caramba em tudo quanto é região. E o gelado ele acaba ajudando. Mas o que eu falo é que nem o Patá disse, pode ser tanto uma mistura entre frutas bem refrescantes, ou pegar um sabor que não tem com outro que tem. E aí você fazer uma mistura que esse nível reduza, mediante ao seu gosto e às suas preferências. Então comenta aí, quero saber a sua opinião, ela é extremamente importante porque, cara, esse canal aqui ele forma apaixonados, né, por narguilé da melhor maneira possível. E não é graças a mim, é graças a vocês que vão ganhando cada vez mais maturidade para criar discussões, para opinar super bem. E eu fico extremamente feliz
que o pouco que eu posso ajudar aqui vai tornando algo cada vez mais sólido. E não que necessariamente a gente precise concordar o tempo todo. Tem vários comentários que eu vejo aqui de opiniões diferentes, mas extremamente respeitosas, que eu gosto demais, aprecio e tenho maior admiração por vocês, tá certo? E é o seguinte, calor chegou aí, tá vindo a milhão. É bom pra gente fazer aquelas sessões refrescantes, mas ao mesmo tempo, cara, dependendo do dia, pega forte, né? Esse solzão na cabeça aí. Fechado? Tamo junto, obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e valeu!